Hoje, a gente vai mergulhar num cenário que, para quem está de fora, pode parecer só confusão, mas que dentro de um pronto-socorro é um dos maiores quebra-cabeças da medicina: o estado mental alterado. Exatamente, é um desafio imenso. E nós recebemos um material fascinante, uma verdadeira aula de abordagem médica que guia a gente pelo raciocínio de um profissional diante de alguém que chega, sei lá, desorientado, sem saber onde está. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar essa investigação, né? Isso. O que os médicos querem dizer com estado mental alterado? Como eles diferenciam, assim, uma causa simples de algo catastrófico? O ponto de partida é ótimo. A confusão não é a doença, é só a fumaça. A gente vai procurar o fogo. Certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que exatamente define um estado mental alterado. Não é só estar meio aéreo, imagino. Não. O termo técnico tem uma definição bem específica. A gente está falando de uma mudança aguda na função cerebral. Aguda. Pense em memória, atenção, orientação. Tudo isso, de repente, não funciona como deveria. A palavra-chave aqui, e que muda tudo, é aguda. Aguda no sentido de... Rápida. Exatamente. Algo que aconteceu em horas. Ou, no máximo, em alguns dias. Ah, entendi. Essa velocidade que separa essa condição de algo como a demência, por exemplo. A demência é uma perda de função cerebral lenta, progressiva, sabe? Que leva meses, anos. Isso. O estado mental alterado é um evento súbito. É como se as luzes do cérebro começassem a piscar sem aviso. E dentro desse piscar de luzes, tem um termo que aparece bastante no material: delirium. O que seria isso? Boa. Delírium é um tipo específico e muito importante de estado mental alterado. A principal característica dele é que ele flutua. Flutua. Como assim? O paciente pode ter momentos de clareza quase total, conversando normalmente, e uma hora depois estar completamente confuso, agitado, Nossa, talvez até tendo alucinações. isso parece um pesadelo para o diagnóstico. Quer dizer, o médico pode avaliar o paciente bem no momento de lucidez e achar que não tem nada de errado. Precisamente é um dos maiores desafios, e é por isso que a informação que vem de fora é valiosíssima. O que a gente chama de informação colateral. Falar com a família, com quem trouxe o paciente. Exato, com os paramédicos, com a família. Essa é a peça-chave. Eu já vi casos em que a família chega dizendo: doutor, ele está ótimo agora, desculpe o incômodo. Aham. Mas o vizinho que o vê todo dia diz: não, ele não está normal há 2 dias. Esse vizinho pode salvar a vida dele. É a história contada por outros que revela essa flutuação. Entendi. A investigação começa antes mesmo de tocar no paciente. Agora vamos para o centro do mistério: as causas. A lista parece gigantesca, por onde um médico sequer começa a pensar. É uma lista enorme mesmo, e o mais impressionante é a variedade das causas. Por isso o pensamento precisa ser organizado. Mas para dar uma ideia, vamos pensar em algumas bem comuns. Ok. Uma causa frequente são problemas respiratórios. Se não chega oxigênio suficiente no cérebro, o que a gente chama de hipóxia, O cérebro apaga. ou se acumula muito gás carbônico, a pessoa fica confusa. Faz todo sentido. Imagino que um trauma na cabeça também esteja no topo da lista. Com certeza. Desde uma concussão leve até um sangramento grave dentro do crânio. Outra causa muito comum e às vezes subestimada é a febre. Febre? Sim, uma infecção em qualquer lugar do corpo pode se manifestar com confusão, especialmente em idosos. E um detalhe crucial sobre a febre: medi-la na testa pode não ser suficiente, sabe? Às vezes a febre real só aparece numa medição mais precisa, como a retal. E falando em infecções, o material dá um destaque enorme para uma em particular: a infecção do trato urinário. Isso é surpreendente. É um clássico. Quer dizer que uma avó pode ser internada, completamente desorientada, e o problema todo ser uma infecção que um antibiótico resolveria? Exatamente. E muitas vezes a confusão é o único sintoma. Sem febre, sem dor para urinar, nada. Apenas o estado mental alterado. Que loucura. Mostra como o corpo está todo conectado. Outra área importante são os distúrbios de eletrólitos. Sódio muito baixo ou muito alto, por exemplo, pode causar uma confusão severa. Como assim, sódio baixo por beber muita água? Sim, pode acontecer.
A gente vê isso às vezes em maratonistas que, no desespero para se hidratar, bebem só água, litros e litros. E não repõe os sais. Exato, não repõem o sódio perdido no suor. Eles terminam a corrida e estão completamente desorientados, não por exaustão, mas por hiponatremia. Uau! O material até cita o consumo excessivo de cerveja, que também pode diluir o sódio do corpo. Tá, então para colocar ordem nesse caos de possibilidades, como os médicos organizam o pensamento? O raciocínio é dividido em 4 grandes baldes, digamos assim. O primeiro é o das doenças sistêmicas. Que são as infecções, febre, esses problemas que afetam o corpo todo. Isso. O segundo balde é o das doenças intracranianas primárias, um problema que nasce dentro do crânio. Um AVC hemorrágico, uma meningite. O terceiro balde, imagino, tem a ver com o que a pessoa consumiu. Álcool, drogas. Perfeito. É o balde das toxinas exógenas. E isso inclui não só drogas ilícitas, mas também medicamentos prescritos. Às vezes, um novo remédio para dormir é o culpado. E o quarto? O quarto e último balde é o da abstinência, principalmente de álcool e de benzodiazepínicos. O cérebro se acostuma e, quando a substância é retinada, ele reage de forma caótica. A pessoa fica confusa, agitada, com o coração acelerado. É uma emergência grave. Ok. Saber o que procurar é metade da batalha. A outra metade, imagino, é saber o que não é a causa mais provável, né? O material fala sobre isso. Sim, e isso é tão importante quanto. Ajuda a afinar o foco. Por exemplo, a psicose. De uma esquizofrenia, por exemplo. Isso. Raramente se apresenta como uma confusão global. É mais um transtorno do conteúdo do pensamento, com delírios, mas a orientação básica do paciente costuma estar preservada. Espera um pouco, o que me surpreendeu de verdade foi ler que um AVC ou um tumor cerebral são considerados causas raras de confusão generalizada. Isso é contraintuitivo. Totalmente. Eu sempre imaginei que fosse uma das primeiras coisas a se pensar. É uma ótima observação. E a distinção é sutil, mas fundamental. Um AVC isquêmico clássico ou um tumor geralmente causam o que a gente chama de déficits focais. Focais, ou seja, localizados. Exato. Afeta uma área específica do cérebro, resultando em fraqueza num braço, dificuldade para falar, não uma alteração global da consciência. Ah, entendi. No entanto, e aqui está o pulo do gato, eles podem imitar a confusão. Imagina um paciente com afasia, que é a incapacidade de encontrar as palavras. Ele não consegue se expressar. E isso, para um observador, ele pode parecer confuso, respondendo coisas sem sentido, quando na verdade ele está consciente. Mas a ferramenta de comunicação dele está quebrada. Uau, isso muda tudo. Muda completamente a abordagem. Então vamos para a prática. Chega um paciente confuso no pronto-socorro. O cenário é caótico. Qual é a primeira, a mais urgente, inadiável ação a ser tomada? Sem hesitação, checar a glicemia capilar, o nível de açúcar no sangue. Por que essa é a prioridade número 1? Porque a hipoglicemia, o açúcar baixo no sangue, é uma causa clássica, gravíssima e, o mais importante de tudo, imediatamente reversível de estado mental alterado. O cérebro precisa de glicose para funcionar, como precisa de oxigênio. Exato. Se ela acaba, ele desliga. O material até conta um caso de um médico que, na pressa, não checou e internou um paciente para uma investigação complexa quando tudo que ele precisava era... Uma dose de glicose. Exatamente. É um passo tão simples e tão crucial que não pode jamais ser pulado. E se não for possível medir na hora? A regra é, na dúvida, trate. Administra-se uma solução de glicose concentrada, chamada D50, por via intravenosa. Se o problema for hipoglicemia, a pessoa pode acordar na sua frente em segundos. É quase mágico. Impressionante. E além da glicose, o material menciona outros 2 medicamentos importantes nessa abordagem inicial, né? Formando uma espécie de kit de primeiros socorros. Sim, o que às vezes é chamado informalmente de coquetel de coma. O segundo componente é a tiamina, a vitamina B1. Tiamina. E ela deve ser administrada antes da glicose em pacientes com risco de desnutrição, como em casos de alcoolismo crônico. Espera. Por que antes? A ordem importa tanto assim? A ordem é crítica. Em um paciente desnutrido, dar uma carga de glicose sem tiamina
pode precipitar uma doença neurológica devastadora chamada encefalopatia de Wernicke. Nossa, A tiamina funciona como uma chave de ignição para o metabolismo da glicose no cérebro. Dar o combustível sem a chave pode causar um curto-circuito. Então é sempre tiamina primeiro, depois glicose. entendido? E o terceiro elemento desse coquetel? É a naloxona. É o antídoto para a overdose de opioides. Certo. Os sinais clássicos são pupilas muito pequenas, tipo cabeças de alfinete, e uma respiração muito lenta, quase parada. E é importante lembrar que isso não se aplica só a drogas injetáveis. A overdose por opioides de farmácia em comprimidos é cada vez mais comum. Ok, então glicose, tiamina e naloxona. E oxigênio se precisar. Esses três formam a primeira linha de ataque para reverter as causas mais letais e imediatas, enquanto a investigação continua. Ok, o paciente foi estabilizado, a ameaça imediata foi afastada, agora começa a investigação de verdade. O material tem uma frase ótima sobre isso. Os sinais vitais são vitais. É um lembrete que parece óbvio, mas que na correria pode ser esquecido. Cada sinal vital conta uma parte da história. A febre aponta para a infecção, a pressão muito alta pode sugerir sangramento cerebral, muito baixa, um choque séptico. E a respiração? Um sinal frequentemente ignorado. Se estiver muito alta, pode ser um sinal sutil de sepse. Se estiver muito baixa, reforça a suspeita de overdose de opioides. E o exame físico? Além dos sinais vitais, tem alguma pista mais sutil que um médico experiente procura? Sim, o exame físico é uma caça ao tesouro. Procurar por sinais de trauma na cabeça, o que pode significar literalmente tirar o boné do paciente e apalpar o crânio. Procurar hematomas, fraturas. Isso, testar a rigidez da nuca, um sinal clássico de meningite. E claro, tenta quantificar a confusão com perguntas simples. Qual o seu nome? Sabe que dia é hoje? Onde estamos? Depois dessa avaliação, imagino que a próxima etapa é descobrir o que está acontecendo por dentro, com exames. Isso parece exigir uma capacidade enorme de conectar os pontos. Exatamente. É um exercício de reconhecimento de padrões. Para qualquer pessoa na área da saúde, construir essa base de dados mental, esse repertório de casos, é absolutamente fundamental. Aham. Exige muita prática, ver muitos pacientes e, claro, estudo constante. É ter toda essa informação organizada e acessível na mente para poder usar sob pressão. E para os nossos ouvintes que são estudantes de medicina e estão exatamente nesse processo de construir essa base de conhecimento, existe uma ferramenta que pode ajudar muito nisso. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando à investigação, quais são os próximos passos em termos de exames? A próxima fase é a laboratorial e de imagem. Começamos com exames de sangue e urina. Hemograma para ver sinais de infecção, a checagem dos eletrólitos, que a gente já mencionou, função dos rins, do fígado. Tudo isso. O nível de amônia no sangue também pode ser verificado, principalmente se há suspeita de doença hepática grave. E, claro, exames toxicológicos na urina e o nível de álcool no sangue. E as imagens? Sempre se faz uma tomografia de crânio? Não necessariamente. A escolha dos exames de imagem é direcionada pela suspeita clínica. Se a história ou o exame sugerem trauma, queda, aí a tomografia de crânio é indispensável. Para descartar sangramentos. Exato. Se a suspeita é de pneumonia com tosse e febre, um raio-x de tórax é o mais indicado. A ideia não é fazer todos os exames em todo mundo, mas sim usar as pistas para escolher as ferramentas certas. Então, depois de toda essa jornada investigativa, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise? Qual é a grande mensagem? Se eu pudesse resumir em uma frase, seria: confusão é um sintoma, não um diagnóstico. A missão é sempre encontrar a causa por trás dele. Certo. E é um ponto crucial e um pouco alarmante, que o material ressalta. O delírio, aquele estado flutuante de confusão, tem uma mortalidade associada muito alta. Mais alta do que se imagina. Muito mais. Isso significa que hesitar em internar um paciente com delírio, especialmente se for idoso ou se a causa não for óbvia, pode ser perigoso. A recomendação é ter um limiar muito baixo para hospitalização. Tratar com a mesma seriedade de um infarto, então. Basicamente, sim. Ok, isso é muito sério.
Então, para amarrar tudo, vamos recapitular os princípios fundamentais. O primeiro e mais importante: sempre verifique e trate a hipoglicemia imediatamente. É a causa mais reversível e perigosa. Certo. Segundo, tenha em mente o coquetel inicial glicose, tiamina e naloxona, e use de forma criteriosa. O terceiro ponto, que ficou bem claro, é que a história contada pela família é ouro puro. Ouro puro. Muitas vezes a resposta está ali. E por fim, o quarto ponto: delírium é uma emergência médica. Não deve nunca ser subestimado como uma simples confusão de idoso. É um sinal de alerta de que algo grave está acontecendo. Passamos por todo o processo. É um quebra-cabeça realmente complexo, montado sobre a pressão do relógio. A grande lição aqui é como um único sintoma, aparentemente vago como confusão, pode desencadear um processo diagnóstico massivo que exige um pensamento rápido, sistemático e muito bem organizado. Mostra a importância de olhar para além do óbvio. Exato. Considerar um vasto leque de possibilidades, desde um açúcar baixo no sangue até uma infecção silenciosa. É a arte e a ciência da medicina de emergência. E para deixar uma reflexão final para quem nos ouve, com o envelhecimento da população e o aumento do uso de múltiplos medicamentos, a chamada polifarmácia, como os sistemas de saúde podem se preparar melhor para identificar e gerenciar isso de forma proativa, antes que vire uma emergência? Uma boa questão. A questão não é apenas reagir no pronto-socorro, mas talvez prevenir o gatilho inicial. Como a gente pode cuidar melhor dos nossos idosos para que eles nem cheguem